Amados, que possamos, usarmos realmente essa frase tão importante, fala a Deus, Fala a Deus, que Ele esteja falando para mim e para você nessa noite, que Ele possa falar, que nós possamos não só ouvir, mas também obedecermos. Queridos, vamos ficar de pé e abrirmos nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, profeta missionário. No livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Amém? Jonas, capítulo de número 3. Jonas fica depois de Ezequiel, no Antigo Testamento. Todos acharam? O pastor Ricardo, ele gosta muito de colocar um tema, na ministração dele. Se eu fosse colocar o tema nessa ministração, eu diria o profeta fujão. Jonas, o profeta fujão. Todos acharam, Capítulo 3. Começando pelo primeiro versículo. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E Nínive irá ficar de cabeça para baixo, que é esse o significado. E Nínive será arruinada. E Nínive será destruída. Que mensagem, hein, amados? Que mensagem. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar por tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, por cada filho teu que adentrou por essas portas. Quero te louvar, Senhor, pelo Deus de misericórdia, de amor e de compaixão que tu és. Como tu foste misericordioso com Jonas, como tu foste misericordioso com o povo de Nínive, seja também, Senhor, misericordioso para conosco. Ó Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua compaixão, que se renova cada manhã, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de termos a tua palavra em nossas mãos, por ela ser o nosso alimento, Senhor, por ela ser a nossa bússola. Obrigada, Senhor, e fala conosco como tu já tens falado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, eu creio que muitos irmãos aqui, ou todos, conhecem a história do profeta Jonas. É um livro tão pequeno, com 4 capítulos, que você em meia hora, ou menos do que isso, consegue ler. E a gente observa
neste versículo que lemos, no versículo de número 2, quando diz que, aliás, no primeiro versículo, quando diz, a segunda vez o Senhor falou para Jonas, porque no capítulo 1 deste livro mostra que Deus já havia falado com Jonas. Já havia dito a ele que era para ele ir para Nínive, pregar contra ela. Eu estava dando uma olhada sobre os ninivitas, né? E no livro lá em casa, e mostra que esse povo era um povo sanguinário. Por sinal, o profeta Naum, ele fala sobre isso. Eu até anotei aqui, não estou encontrando agora, mas quando eu encontrar eu falo. Lá o profeta Naum, ele fala sobre os ninivitas. Eram povo cruéis, que viveram em guerra séculos. E quando eles entravam nas cidades para saquear e destruir, diz que eles eram tão perversos que arrancavam a orelha do povo, arrancavam o nariz, a mão, as mãos, os pés, cortavam a cabeça das pessoas e faziam pirâmides. Quem ia ter coragem de ir num lugar desse, pregar? Além de tudo, dizer que ali seria destruído. Porque o povo era mau mesmo. O povo era ruim, era perverso. Os ninivitas tinham uma índole terrível. Não respeitava ninguém, nem Deus nenhum. Provavelmente Jonas conhecia a sua história. Provavelmente Jonas ouviu falar, porque Jonas não era daquele lugar, ele era estrangeiro, ele era hebreu. O Senhor que mandou ele para lá. Ele deve ter dito, meu Deus, vou nada. Eu vou fugir. Eu vou para outro lugar. Por conta da situação que era aquele povo. Eu estava em casa meditando, Senhor, o pouco que a gente vê na reportagem, o povo de hoje não está tão diferente, não. O povo mata por qualquer coisa, arranca a cabeça, arranca a mão, arranca os olhos. Meu Deus! O povo hoje, infelizmente, a gente tem escutado esses noticiários. Marido fazendo isso com sua esposa, filho fazendo com a mãe. Amados, o povo hoje está ficando cruel também. Estão imitando o povo de Nínive. Será que essa malícia não tem chegado ao trono de Deus? Como o que o povo de Nínive fazia? Porque aqui, no capítulo 1 diz, no versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. Então, amados, Deus estava irado com aquela situação, com o que aquele povo fazia. Por isso que ele mandou o profeta ir lá para clamar contra ela. E a mensagem que Deus mandou era que Nínive seria destruída. Deu prazo, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Mas, amados, Jonas teve medo e fugiu. Fugiu da presença de Deus. Tentou fugir na realidade, né? Porque ninguém consegue fugir de Deus. Fugiu da vontade de Deus e fugiu da sua missão.
pegou um navio para outro destino. A Bíblia diz que ele pegou um navio para Tarsis. Entrou no navio e foi direto para o porão. E lá deitou e pegou no sono. Ficou lá dormindo. Mas nós temos um Deus, amados. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os bons e os maus. Deus vê todas as coisas. E viu onde estava Jonas, escondido, lá no porão do navio. Então o Senhor disse, já sei o que vou fazer. Enviou uma tempestade, mandou uma tempestade para o mar. E começou as águas se agitando. E aqueles marinheiros apavorados começaram a buscar e a clamar os seus deuses, os deuses que eles adoravam e criam. E Jonas dormindo, simplesmente dormindo. Amados, mas de repente, a palavra nos diz que o mestre daquele navio foi lá no porão. O povo já estava jogando as mercadorias fora, jogando as mercadorias para o mar, né? Tentando de toda forma se salvarem. E quando aquele homem chega no porão do navio, encontra Jonas simplesmente dormindo. E no versículo de número 6 do capítulo 1 diz: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Amados, quantas vezes o Senhor usa pessoas não crentes para chacoalhar a vida de um crente, porque está dormindo? Quantas vezes? E Jonas foi chacoalhado por aquele homem. Foi desafiado. Aquele homem disse, vai, invoca o teu Deus, clama ao teu Deus. Ele ainda diz mais, assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nesse mesmo capítulo, nós encontramos Jonas se apresentando, no versículo de número 9, né? Porque ali aqueles homens, quando descobriram, encontraram Jonas dormindo profundamente, como diz a palavra. Eles perguntaram a Jonas, que ocupação é a tua? No versículo 8, de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas foi responder. Jonas falou a verdade para aquele povo. No versículo de número 9, ele diz, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aleluia! Ele disse que temia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ele não se escondeu. Ele não negou, ele contou a verdade, ele se revelou. Ele não podia mais se esconder, porque ele entendeu que Deus o achou. E ele sabia que tudo o que estava acontecendo ali, a culpa era exclusivamente dele. Exclusivamente dele. E amados,
Aí a Bíblia diz no versículo 10 que os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Ele disse: eu estou fugindo. Deus mandou me fazer algo e eu fugi. Que nós possamos, amados, lembrar que nós não podemos fugir da presença do Senhor. O Senhor nos pega de jeito, viu? A gente pode se esconder do pastor, do dirigente, do ministério, mas do nosso Deus, a gente não consegue se esconder. Eu estava lendo este livro, meditando, para compartilhar com os irmãos, e eu coloquei o seguinte, que este livro de Jonas, no primeiro capítulo, o profeta está tentando fugir de Deus. No segundo capítulo, ele está correndo para Deus. Quem já leu esse livro pode observar. Porque fizeram ali um sorteio para ver quem deveria ser lançado no mar. E a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas foi lançado no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe veio e engoliu a Jonas. E quando ele estava no ventre daquele peixe, ele correu para Deus. Ele tinha corrido de Deus, mas agora ele disse: tenho que correr para Deus, né? Tenho que ir a Ele. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 2 ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Oh, glória! Amados, Jonas estava no fundo do mar, dentro do ventre do peixe. Ele clamou e Deus ouviu. Aleluia. Oh, aleluia. E o Senhor ouviu o clamor de Jonas. Esse Deus é o mesmo, Ele escuta o teu clamor, aleluia. Ele escuta a tua e a minha oração, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele diz, amados, que desceu às profundezas do inferno. Ele desceu às profundezas do inferno. Mas Deus ouviu a sua oração. Louvado seja Deus! Amados, no capítulo 3, o profeta está andando com Deus. Naquele texto onde lemos, a Bíblia diz: começou Jonas a percorrer, a andar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. E para ele pregar, para ele mandar, levar aquela mensagem, aquele povo, era preciso ter Deus na sua vida. Era preciso Deus estar com ele. Glória a Deus. E Jonas começou a percorrer e a falar de que Nínive em 40 dias seria subvertida. E no capítulo 4, eu estou falando, né, aquilo que, um resumo que eu fiz dos 4 capítulos de Jonas. Ele discute com Deus,
Porque Deus não destruiu a cidade, mas teve compaixão dos ninivitas. No capítulo 4, Jonas discute com Deus, achou ruim. Já pensou que missionário é esse que vai pregar, as pessoas se convertem e ele acha ruim? Amados, quando eu estava lendo, observando, porque é muito interessante, né? Às vezes você lê um texto, lê um livro, depois lê novamente, não é? Deus já me deu a oportunidade de ler algumas vezes esse livro de Jonas, mas quando foi hoje, Deus me mostrou algo que eu achei muito interessante neste livro e que eu queria compartilhar com os irmãos. No capítulo 3, eu achei interessante que a gente encontra Jonas falando no versículo 4. Mas o restante do capítulo, que aliás, veja, no capítulo 3 e o versículo 4, a gente encontra Jonas falando, não é? Mas do versículo 5 até o versículo de número 8, no versículo de número 9, não foi Jonas que falou. Quem falou foi o rei e os seus grandes. Eu achei isso interessantíssimo. A Bíblia diz que, no versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aí veja, no versículo 6, chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele, o rei, levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Amados, isso era sinal de humilhação. Agora vejam o que o povo fizeram. No versículo 7. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Amados, glória a Deus! Eu disse, o missionário dali foi o rei e os seus grandes. Porque Jonas trouxe a sentença, mas não ensinou o arrependimento. Ele trouxe a sentença, mas não ensinou o arrependimento. Ele mostrou ao povo que aquela cidade seria destruída por causa da violência, por causa da crueldade que havia nos corações. Mas ele não disse, se vocês jejuarem, se arrependerem, se vestirem de panos de saco e chorarem e se converterem, quem sabe Deus mudará a sentença a Nínive. Mas, amados, no versículo de número 8, diz, quem sabe, mas quem disse isso? Quem sabe se voltará Deus
e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluia! No versículo de número 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que lhes faria, e não o fez. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quando os irmãos estavam, o grupo, o Ministério de Louvor estava cantando a respeito do incomparável amor de Deus, realmente, amados, o amor de Deus, não temos como comparar, não é? É um amor tremendo, profundo, imenso. Quantas vezes temos falhado, temos errado, mas Ele não desiste da gente. Glória a Deus. Ele continua nos amando, nos protegendo, nos guardando. O amor de Deus é incomparável. Amados, eu anotei tanta coisa aqui, mas não estou nem olhando. Vamos lá. O profeta Jonas proclamou a destruição para aquela cidade, mas Deus viu no coração daquele povo um quebrantamento, arrependimento, e o Senhor mudou a sorte daquele povo. Eu achei interessante no versículo de número, quando quem já leu essa história, pode observar, não é, que Jonas se chateou com Deus, ficou descontente e começou a reclamar, e diz no capítulo de número 4, e orou ao Senhor. Olha, o primeiro versículo diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha para aí, misericórdia. O missionário profeta ficou irado. Porque aquele povo se arrependeu e Deus não destruiu aquela cidade. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus. Veja como é o nosso Deus. Veja como é o nosso Deus. Jonas sabia que Deus era clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Aleluia! Aleluia! Jonas conhecia o seu Deus e sabia que ele tinha todos aqueles atributos, aquelas qualidades. Aí Jonas pediu para morrer. Pode me matar, tire a minha vida. Já que não mataste esse povo, mata a minha. Provavelmente eu sou de menos valor. E a Bíblia diz que Jonas se retirou, saiu, né, fora da cidade e ficou lá para ver o que era que ia acontecer. Ele disse: não, alguma coisa vai ter que acontecer. Não é possível. No versículo de número 5, diz que ele ficou à sombra até ver o que aconteceria com a cidade. Mas, aleluia, aquele povo se levantou, mas foi para adorar a Deus. Aleluia, como aconteceu com os marinheiros, não é? No navio onde estava Jonas. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 16...
Temeram, pois, estes homens, aqueles marinheiros, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Glória a Deus! Até os marinheiros se converteram, amados, quando viram e conheceram o Deus de Jonas. Louvado seja Deus. Já estamos encerrando. Então, amados, a Bíblia diz que Deus fez nascer uma planta que deixava que protegia a cabeça de Jonas. Até alguns historiadores dizem que Jonas era careca, por isso que não aguentava sol na cabeça. Não sei, mas alguns dizem. E no capítulo 4 e o versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha, Jonas ficou muito feliz por causa da planta. Aí hoje eu fico pensando, e não é diferente, né? Tem tanta gente, tanta ONG protegendo animais, protegendo plantas, protegendo a Amazonas, e tem esquecido das vidas, e não tem protegido muitas vezes suas crianças, não tem protegido seus idosos, não tem protegido sua esposa, seu marido. Muitas vezes nós vemos isso acontecer, né? Jonas ficou tão feliz com aquela planta, tão alegre, ficou mais feliz com a planta do que com a conversão dos ninivitas. Aí o Senhor Deus lhe deu uma lição, mandou um germe e aquela planta morreu. Amados, quando a planta morreu, a Bíblia diz que Jonas disse: melhor me é morrer do que viver. Olha para aí. Ele queria morrer, porque a planta morreu. Preferia morrer. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele ainda insistiu com a opinião dele. Amados, que não sejamos como Jonas, viu? Mas que possamos ser quebrantados e aceitarmos a vontade do nosso Deus. Pois a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Por mais difícil que seja para nós, nós precisamos aceitar a vontade de Deus. E aqui, amados, para encerrar, tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. Ele não teve nem tempo de ter afetividade àquela planta, de ter uma comunhão, de compartilhar com aquela planta momentos que depois ele viesse contar, porque foi tão rápido, tão rápido. A planta nasceu, logo morreu. Ele não teve oportunidade, né, de estar com aquela planta por tanto tempo. Mas no versículo de número 11 diz: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Amados, tinha muita gente que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda,
e também muitos animais. O que Deus quis mostrar a Jonas? Que aquele povo era ignorante. Aquele povo não tinha conhecimento, não tinha entendimento. Eles não sabiam nem qual era a mão direita, nem qual era a mão esquerda. Então foi isso que Deus quis dizer a Jonas. Louvado seja Deus. E Deus teve compaixão daquele povo. Eu botei aqui, queridos, o que pode acontecer quando estamos no lugar e na direção errada, como aconteceu com Jonas. Ele estava no lugar errado e na direção errada, porque não foi para ali que o Senhor lhe havia mandado. Quando estamos na contramão da vontade de Deus, sabe o que pode acontecer? Eu anotei algumas coisas aqui. Nós deixamos de ser bênção para sermos problema, prejuízo e perigo para muitos, como aconteceu com Jonas. Jonas estava no lugar errado, na direção errada, na contramão da vontade de Deus, e ele causou toda aquela situação. A Bíblia diz que o navio ia se partir. Além daquele povo perder suas mercadorias, iam perder a vida e o navio, por causa de Jonas. E quando estamos no lugar errado, nós deixamos de ser bênção. Mas quando nós somos bênçãos, amado, a bênção de Deus flui naquele lugar. Glória a Deus! A misericórdia do Senhor flui naquele lugar. Deus faz milagres quando nós somos bênçãos. Amados, um dia, os irmãos mais antigos sabem quando nós fizemos um trabalho missionário em uma cidade do sertão chamada Bodocó. E não era na cidade, era num sítio, num engenho. Nós andávamos mais de 2 horas para chegarmos nesse engenho, nesse sítio. Lá só havia carro, transporte, dia de segunda-feira, porque tinha feira na cidade. E o povo dos sítios, dos engenhos, iam para a feira. Então havia transporte. Era caminhão, era jipe, não era ônibus. E quando nós chegamos nesse lugar, amados, que não havia transporte, a não ser na segunda-feira, nós ficamos lá alguns dias. E na quinta-feira nós vínhamos para casa. E todo mundo dizia, não, aqui não tem transporte não, só na segunda, nem entrando e nem saindo. Mas eu e o meu marido pegamos as malas e fomos para a estrada esperar um carro. E a gente orando e dizendo, o Senhor vai mandar. E eles lá, não, aqui, olha, aqui não passa. Só na segunda-feira, vocês terão que ficar. E voltar na segunda. E ficamos lá, de repente, ouvimos um barulho. Sabe o que aconteceu? Apareceram 2 carretas. Meu marido até brincou, disse, pronto, Angelina, você vai em uma e eu vou na outra. Porque Deus mandou logo 2, glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Os carreteiros erraram o caminho. Os caminhoneiros erraram o caminho. Não erraram não, viu, amados? Acertaram. Porque Deus sabia que nós estávamos ali esperando uma condução. Louvado seja Deus. E eles nos levaram até a cidade de Bodocó, rodoviária, e lá pegamos o ônibus e viemos para Recife. Mas o melhor está por vir.
Sabe o que aconteceu depois? Foi colocado um ônibus naquele lugar. Até meu marido falou, nós vamos orar. E Deus vai colocar condução aqui. E vocês terão condução a semana toda. Glória a Deus. E Deus fez. Não era aquele ônibus, era aquela coisa balançando, sabe? Cadeira rasgada, mas andava. Glória a Deus. Quando nós somos bênção, amados, o Senhor muda a situação. Glória! E o que acontece? Quando nós estamos fora da direção de Deus, na direção errada, passamos a ser a causa da ira e da indignação de Deus. Viu o que aconteceu no navio? O que aconteceu? Era a ira de Deus, porque Jonas não estava fazendo a vontade dele. Quando estamos na contramão de Deus, comprometemos o trabalho dos outros. É verdade. Quando nós estamos na contramão de Deus, nós comprometemos o trabalho dos outros. Nada dá certo. A coisa não flui, não tem progresso, a coisa fica encrencada, porque nós estamos, ao invés de estarmos abençoando, estamos atrapalhando. Quando nós estamos fora da direção de Deus, passamos a ser pedra de tropeço, misericórdia. Que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, amados, mas que possamos ser bênção, sermos intercessores, ajudadores, conselheiro. A Bíblia diz que sejamos companheiro, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforça-te, dá palavra de ânimo, palavra de bênção, palavra de vitória. E diz mais, para finalizar, quando nós estamos fora, né, da vontade de Deus, estamos na contramão da vontade de Deus, colocamos em risco a integridade da vida das pessoas, como foi no caso de Jonas. Mas que o Senhor, que possamos, amados, ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos o seu ide, para fazer conforme a sua vontade e o seu querer. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude, que possamos dizer, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo momentos difíceis, mas nós sabemos que temos um Deus que não mudou. Mudou a situação, mudou o sistema, muita coisa mudou. Já pensou quando eu via no repórter o povo da China, do Japão usando máscara, eu dizia, meu Deus, como é que esse povo aguenta? E hoje nós estamos usando. Como mudou a situação, não é? Mas o nosso Deus continua o mesmo, amém? E Ele está aqui, amados, para te ajudar e para nos ajudar, amém? O grupo de louvor canta ainda, não sei a hora, 7h30, não é que termina? Amém? Vamos ouvir mais uma vez o Ministério de Louvor e em seguida iremos encerrar.